Olá, eu sou Eldo Gama e eu quero falar nessa oportunidade sobre as 70 semanas de Daniel. Eu quero falar das 70 semanas de Daniel com um aspecto da historicidade dessa revelação, que é muito mais simples do que todo aquele labirinto teológico que foi criado em torno dessa profecia. Vamos ao texto? Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. Eu vou ler para você. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 24. O 25 diz assim: sabe e entende. Decore bem essa expressão. Sabe e entende. Diz mais o texto: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ou seja, até a aparição do ungido. A palavra ungido aqui no hebraico é Machia, no grego é Christos, que significa Cristo ou ungido. Ele é chamado de príncipe. E aí 7 semanas e 62 semanas, as praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos, tempos difíceis. Versículo 26 diz assim: e depois de 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Daniel está preso na Babilônia, e ele tem uma visão descrevendo o teor profético das 70 semanas que nós chamamos de as 70 semanas de Daniel. Uma coisa interessante que o tema principal dessa profecia é o próprio ungido. É dele que o texto está tratando especificamente, porque eu costumo dizer, é bom você anotar essa expressão, que as 70 semanas de Daniel, elas não têm um viés ideológico, a luta do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, da luz contra as trevas, apesar de que tem uma guerra aqui, há uma luta aqui, há uma destruição aqui, mas pelo consentimento de Deus e não algo contra Deus. Pois bem, o viés das 70 semanas de Daniel é extremamente redentivo, está falando única e exclusivamente da obra da expiação da humanidade, da retirada da nossa culpabilidade, do perdão dos nossos pecados e o selo de uma vida eterna na presença de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu entendo isso com muita clareza. Então, o caráter das 70 semanas de Daniel é simplesmente redentivo. Então, qual é a finalidade? A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, que o objetivo das 70 semanas é redentivo. Por que existem as 70 semanas? Primeiro, versículo 24, para cessar a transgressão. Isso está relacionado ao Cristo. Segundo, para dar fim aos pecados. Isso está relacionado ao Cristo. Terceiro, para expiar a iniquidade. Isso está relacionado ao Cristo. 4, para trazer a justiça eterna. Isso está relacionado ao Cristo. Quinto, para selar a visão. Isso está relacionado ao Cristo. Sexto, para selar a profecia. Isso está relacionado ao Cristo. E sétimo, para ungir o Santo dos Santos. Isso está relacionado ao Cristo. Portanto, o personagem principal da revelação das 70 semanas de Daniel é Jesus Cristo. Agora, todos os mestres escatológicos, eles chegam a uma conclusão, na sua maioria. Eles admitem que as 70 semanas de Daniel não são 70 semanas de dias,
são 70 semanas, a palavra semana no hebraico que é 7, 70 vezes 7, que dá 49 anos e não 49 dias. A maioria dos escatologistas admitem que esse é o pensamento mais lógico. E no próprio texto você vê que há uma tríplice divisão. A primeira divisão, 7 semanas, a segunda divisão, 62 semanas, e a terceira e última divisão, 1 semana. 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana, que dá o total de 70 semanas. As 7 primeiras semanas dá 49 anos. É o tempo que Deus permite que o povo retorne do cativeiro, reconstrua a cidade, reconstrua o templo. Eles levam aí 46, 47 anos para isso. Deus dá aí até uma margem de 49 anos. Depois disso, até a aparição do ungido, entra-se aí 62 semanas, que dá 7 semanas, mais 62, 483 anos. Porque 62 semanas dá 434 anos. Mais os 49 da primeira fase das 7 semanas, 483 anos. Quando se completar 483 anos da profecia, e isso já se cumpriu, e se cumpriu exatamente no ano 27 da era cristã, no exato dia onde Jesus Cristo foi levado ali no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Naquele dia se dá a manifestação, a aparição da primeira vinda de Jesus, né, como o Messias, como o Cristo prometido. Então se cumpre especificamente nessa data, no ano 27 depois de Cristo, onde Cristo tinha aproximadamente ali 30 anos de idade. Vale lembrar que Jesus nasceu ali entre o ano 4 da era cristã, porque há um erro, né, do calendário, não há uma precisão do calendário solar, do calendário lunar. Então houve um erro da própria história. Eu acho que isso tem um dedo de Deus para deixar esse mistério no ar. Mas o fato é que se cumpre exatamente a aparição do Messias, é quando ele se manifesta publicamente, é batizado nas águas. E o que acontece ali, queridos? É a primeira ideia de que o Espírito Santo desce sobre alguém para permanecer de forma definitiva. O Espírito Santo habita em templo feito não por mãos humanas, mas pelas próprias mãos de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro templo, onde o Espírito Santo desce e habita para começar o seu ministério público, o seu ministério terreno. Uma coisa interessante aqui é que a ordem para reconstruir Jerusalém, mais ou menos ali no ano 457 a.C., quando Artaxerxes, rei da Pérsia, né, libera o povo de Deus para regressar a Jerusalém e reconstruir a cidade, e consequentemente o templo. Você encontra esse texto em Esdras capítulo 7, nos versículos 12 a 26, não vou ler porque vou perder muito tempo. Mas a primeira pessoa que se tem ideia de que esse texto, essa interpretação de Daniel capítulo 9, tem um intervalo de tempo onde a última semana é jogada para um futuro distante, foi o padre jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, onde ele escreveu uma obra com 500 páginas em 1585, uma forma de ser uma contra-reforma para falar a Lutero e a sua turma, aos reformadores, que o Papa não era um anticristo e que nem tampouco a Igreja Católica era a meretriz do Apocalipse. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, é só a título de informação. Vale também reforçar que entre os séculos 2 e 3, nada mais do que Eusébio de Cesareia, o pai da história da Igreja, já defendia aquilo que eu estou ministrando agora aqui para você, que de fato esse personagem principal que está aqui nas 70 semanas de Daniel é a pessoa do Cristo que haveria de vir, que haveria de surgir. O versículo de número 24 de Daniel fala assim, 25, né? Sabe e entende. Pegou a visão? Sabe e entende. Hoje nós temos que saber, nós temos que entender o que é essa interpretação.
porque até a aparição do ungido foram 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas. Ou seja, ele aparece na penúltima semana da profecia de Daniel, faltando apenas uma semana para se cumprir. Agora, uma coisa interessante nesse texto aqui é que em Lucas capítulo 3, versículo 1, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, Jesus inaugura o seu ministério através do batismo nas águas. E é a única vez na Bíblia que mostra um dado histórico com a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia não fala do seu nascimento nem da sua morte, tampouco da sua ressurreição. Mas no dia do batismo, sim, no dia do seu batismo é no 15º ano do reinado de Tibério César. E a história vai dizer que esse ano é exatamente o ano 27 da era cristã. Jesus foi batizado nas águas nesse período, né? Lucas 3, 21 e 22 confirma essa palavra quando o Espírito desceu sobre a vida dele. Atos 10, 38 confirma essa expressão, que diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou seja, ele foi ungido. O verdadeiro santo dos santos foi ungido. Você sabia que não existe nenhum dado bíblico de todos os templos que existiram, desde o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo lá de Zorobabel, né, que foi chamado depois, aí veio o templo de Herodes. Nenhum templo não tem essa ideia de ungir o santo dos santos. Essa expressão ela é voltada para o ungido, o Cristo. A palavra ungido significa aquele que é aceitável a Deus, aquele que é aprazível a Deus. E não é isso que Jesus fala quando é batizado, o próprio Deus fala numa nuvem quando Jesus é batizado no Rio Jordão? Eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante aqui no texto, preste atenção. Quando é que o ungido, o Cristo, é morto? A maioria dos intérpretes, os dispensacionalistas, os futuristas, eles dizem o seguinte: Jesus, o ungido, o Cristo, ele foi morto na 69ª semana. Mas não é isso que o texto diz e nem tampouco as profecias. Na 69ª semana, ele aparece e é batizado nas águas. Agora, quanto tempo leva desde o batismo de Jesus até a sua morte e ressurreição? Todos os historiadores, os pesquisadores bíblicos, eles comprovam que o ministério de Jesus durou exatamente 3 anos e meio. Se uma semana são 7 anos, a metade dessa semana são 3 anos e meio. Qual é a conclusão que eu quero chegar aqui? Ora, o próprio texto diz, gente, olha só, olha o versículo 26. E depois de 62 semanas, mais as 7 que já passaram, o que é depois? Depois significa depois daquilo que vem antes, ou seja, quando se cumprir as 69 semanas, vem a última semana, a 70ª semana. Se eu fosse escrever isso hoje com o meu entendimento, eu escreveria assim, ó. E na 70ª semana será cortado ou ungido. Jesus seria cortado, seria morto na 70ª semana. Em que período da 70ª semana? Na metade. 3 anos e meio, como diz o texto. Olha só. E depois das 62 semanas será cortado o ungido. Depois, não diz antes, não diz durante. Depois da semana de número 69. Depois que ela se cumprir, quando entrar na próxima semana, que é a 70ª, ele seria tirado. Gente, está aqui no texto, é muito claro entender isso. E nada lhe subsistirá. Por quê? Porque Jesus triunfou na cruz. A morte dele pode ser escárnio, pode ser opróbrio, pode ser zombaria para o mundo que não tem Deus. Mas para Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia fala que ele triunfou diante dos seus inimigos na cruz do Calvário. Então nada lhe subsistiria depois que ele triunfasse na cruz. Aí tem aqui ponto e vírgula. Parou de falar do Cristo. Aí depois das 70 semanas, o que vai cumprir? O que vai acontecer?
aqui já entra um outro personagem, o segundo personagem. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Não está falando de Jesus, porque Jesus não viria, o povo de Jesus não viria para destruir o santuário, nem tampouco a cidade de Jerusalém. Esse príncipe e esse povo que viria era o povo romano. Esse príncipe seria nada mais do que Tito Vespasiano, general romano, que no ano 67 depois de Cristo sitiou a cidade até o ano 70, e nesse ano ele invadiu a cidade, destruiu a tudo e a todos, levando alguns também cativos e, acima de tudo, queimando o templo, destruindo para cumprir a profecia de Daniel. E Jesus vai lembrar isso em Mateus capítulo 24, que vamos falar daqui a pouco. Mas veja só. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Há 3 coisas determinadas aqui: as 70 semanas, as assolações e a destruição, lá no versículo 27. Pois bem, o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Versículo 27. E ele fará pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, sacrifício agradável. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Veja bem, acompanhe comigo o meu raciocínio. O versículo 27 é o texto mais problemático da revelação, porque a maioria dos escatologistas, os mestres escatológicos, querem afirmar que este pronome ele trata-se da pessoa do anticristo, que virá no futuro distante, e nesse futuro ele fará um pacto firme com muitos, aí se trata de judeus, por 1 semana, né, onde ele vai permitir que o templo funcione normalmente, a lei levítica volte a ser implementada, os sacrifícios de animais voltem a ser realizados no templo, e na metade da semana ele vai se rebelar, né? Uma espécie de pegadinha do malandro: eu não sou o Cristo, eu sou o anticristo, e vai destruir o Santo dos Santos, vai interromper o sacrifício e vai trazer o abominável da desolação, como alguns querem interpretar. Pois bem, quando a gente começa um enunciado e eu falo assim, e ele quem? Eu não posso falar de ele se eu não citei quem é esse ele no enunciado anterior. Por isso, só tem 2 príncipes no texto aqui. Não tem nenhuma fagulha, não tem nada de anticristo nesse texto. Esse texto só está falando de 2 príncipes. O primeiro é um ungido, um príncipe, esse seria cortado. E o segundo príncipe é aquele que viria com o seu povo para destruir a cidade e para destruir o templo. Esse segundo príncipe que vem com o seu povo para destruir a cidade, destruir o templo, não pode ser aquele que vai fazer um pacto com muitos por 1 semana. Por quê? Porque ele não fez pacto nenhum, muito pelo contrário, ele veio para destruir. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Este ele que o texto está citando, queridos, é a própria pessoa do ungido, o Cristo. Porque ele é o personagem principal do texto. É isso que eu quero que você entenda e que você assimile de um modo muito peculiar. Porque o pronome indica quem? Indica aquele que foi mencionado, tanto nos versículos 24, 25 e 26. Então não tem nada a ver com o anticristo. Agora vamos fazer uma análise mais profunda desse texto. Primeiro, vamos lá. O texto fala 4 vezes de Cristo na minha concepção. Essa é a minha opinião. No versículo 24, a finalidade da aparição do Messias. Qual é a finalidade dele? Eu já citei aqui todos os tópicos. Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o Santo dos Santos. Essa é a função do Cristo, ungido. Não tem nada a ver com o anticristo. Uma segunda aparição dele aqui está no versículo de número 25. O que diz o versículo 25? Sabe e entende, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido o príncipe. Ele apareceria nesse período, na
profecia de Daniel, as 7 semanas mais 62, que dá 69. Ele apareceria na penúltima semana da profecia de Daniel, perfeito? A terceira aparição para mim já é no versículo 26, a parte A. Ele faria tudo isso, dar fim aos pecados, cessar a transgressão, expiar a iniquidade e tudo mais. Ele apareceria na semana de 69, na penúltima semana, para quê? Para que na semana 70ª ele fizesse um pacto, está aqui o texto. Ele fará um pacto, uma aliança firme com muitos, anote isso, com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que é a oblação? Um sacrifício aprazível a Deus. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Hebreus capítulo 8 fala que ele deu um sacrifício por si mesmo. Ele é o cordeiro mudo que tira o pecado do mundo. Jesus falou em João 10 que ninguém tem poder de tirar a sua vida, mas ele mesmo tem poder de dar a sua vida e poder de tomá-la de volta. E a quarta aparição está no versículo 27. O resultado da aparição, versículo 26, que nada lhe subsistiria, nada o deteria pelo seu poder, e a quarta manifestação, ele fará um pacto com muitos por uma semana. Agora, o segundo personagem aqui, o Assolador, ele aparece só 2 vezes, é um personagem secundário, é um personagem coadjuvante. Ele aparece no versículo 26, a parte B. O que diz aqui no versículo 26, a parte B? Diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aqui é um aspecto do assolador, do segundo príncipe, que vai de novo ser mencionado na parte B do versículo 27, que diz assim, porque a parte A diz assim: na metade da semana o Cristo fará cessar o sacrifício e a oblação, ponto e vírgula, parou. Aí a segunda parte do enunciado: e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí sim já é um segundo personagem. E até a destruição determinada, o qual será derramada sobre quem? Sobre o assolador. Você quer ver como fica sem sentido se esse versículo 27 estivesse tratando só do anticristo, como a maioria quer pensar? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Daniel 9, versículo 27. Leia só o versículo 27 e em vez do pronome ele, coloque assim, anticristo. E onde tiver a palavra assolador, coloque também anticristo. Tá bom? Combinado? Então vamos ler. O anticristo fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana, vou abrir uma aspas aqui, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oblação. Ponto e vírgula. E sobre as asas da abominação, ou das abominações, virá o anticristo. De novo, 2 anticristos. Veja que o texto fica sem sentido se você acreditar que o primeiro personagem da parte A do versículo 27 seja o anticristo. O versículo 27 está remetendo o que está nos versículos anteriores. O texto só está falando de 2 príncipes, 2 personagens em todo o tempo. O primeiro é o Cristo, é o ungido, é Jesus Cristo, e o segundo é o general Tito, que viria no ano 70 da era cristã para destruir o templo e o santuário de Jerusalém. Então é assim que nós podemos interpretar esse texto. Então na metade da semana, da última semana, porque esse intervalo ele não existe. O próprio texto de Daniel não dá margem que há um intervalo, há um hiato, há uma lacuna de tempo para o cumprimento, né? Que alguns dizem que tem que ter esse intervalo porque é a era dos gentios. Não existe esse espaço de tempo, a não ser na cabeça de uma pessoa muito criativa. Não existe esse intervalo. Agora, Jesus ele morre na metade da semana, faz cessar o sacrifício, o véu do templo se rasga em 2 de alto a baixo, a palavra de Deus é muito clara, em Mateus 27 fala sobre isso. Significa que Deus estava interrompendo a partir do sacrifício de Cristo os sacrifícios levíticos, os sacrifícios de animais. Acabou em Jesus Cristo, não tem mais sacrifício, não tem mais ciclo repetitivo de sacrifício para a expiação de pecado, porque Jesus Cristo é o único, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Então, ele morre na metade da semana, ressuscita, glória a Deus por isso, e falta apenas 3 anos e meio. Ele morre no ano 30, né, depois de Cristo, e no ano 34 depois de Cristo, que se completa a última semana, e essa data especificamente está relacionada, sabe o quê? À morte, ao apedrejamento do primeiro mártir da história da igreja, que é Estevão. E é tão incrível essa revelação, cumprindo ali, fechando as 70 semanas, porque ali haverá assolações até o fim. O que acontece? O templo que deveria ser destruído, que não deveria ser destruído, é destruído, que é o templo humano, que é o tabernáculo onde recebe o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que destrói o santuário de Deus, que é o corpo humano, Deus o destruirá. O verdadeiro santuário de Deus e a profecia, a revelação de Estevão está relacionada a isso, linkada a essa revelação aqui, ó. Ele está sendo apedrejado e ele fala que o verdadeiro templo não é feito por mãos humanas. E o próprio Cristo fica em pé e o recebe em sua glória, fazendo com que haja uma expansão, não uma substituição, mas uma expansão do propósito de Deus, que essa expansão estava desde a criação do mundo, que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado não apenas dos judeus, mas de todo o mundo. Isso é muito revelador. Então, acaba-se as 70 semanas exatamente na morte de Estevão, onde Deus está olhando a rejeição do povo judeu. Não é Deus que rejeita o povo judeu, não é Cristo que rejeita os judeus, mas são os judeus que rejeitam a Cristo. São os judeus que rejeitam o verdadeiro santuário, o verdadeiro ungido, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. O escritor Eberle, ele defende a ideia dos historicistas de que a leitura natural de Daniel, capítulo 9, nos leva a crer que a 70ª semana que segue imediatamente após a 69ª semana, ou seja, não há nenhuma possibilidade de intervalo, nem simbólico, nem literal, nem profético, nem espiritual. Elas acontecem simultaneamente, de modo linear, as 70 semanas determinadas para Jerusalém e para o seu povo. Agostinho dizia: não suponhamos que há interferência no tempo nas semanas de Daniel como se tivesse que ser completado no fim de todas as coisas, pois Lucas testificou muito claramente que a profecia de Daniel se cumpriu no momento da derrocada de Jerusalém. Ele está citando Lucas capítulo 21, que é a mesma passagem de Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Ou seja, na segunda metade, 3 anos e meio, se cumpriu no ano 34 depois de Cristo, quando o diácono Estevão foi apedrejado. Ou seja, ali estava marcando a era da aliança para os gentios se converterem ao Senhor. Você quer ver o cumprimento disso quando Jesus Cristo vai tomar a última ceia? Ele está na Páscoa, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e na Páscoa, o que acontece? Ele complementa os elementos da Páscoa com o pão, que simboliza o corpo dele, e o sangue, o cálice, que simboliza o sangue. Isso significa que é a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículos 30 e 31 em diante, que ele faria uma nova aliança, uma aliança poderosa, uma aliança eterna conosco. O texto de Mateus 26, 26 diz assim, ó, olha só. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Olha que coisa sensacional. Jesus está suscitando, está fazendo lembrar a profecia das 70 semanas de Daniel, onde ele, na metade da semana, faria um pacto, faria um concerto, faria uma aliança com muitos. E ele está lembrando aqui na última ceia: é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Para quê? Para a remissão de pecados. Ele não cita os 7 itens de Daniel, pois ele resume os 7 itens em um só: para a remissão
de pecados. Olha que coisa fantástica, que coisa sensacional. Mateus capítulo 24 vai lembrar de forma precisa, eu fiz até essa anotação aqui, Mateus 24, quando ele vai citar o texto da assolação, porque ele diz assim, não passará esta geração antes que essa palavra se cumpra, ou seja, não vai ficar pedra sobre pedra, o templo vai ser destruído. E isso se cumpriu mesmo naquela geração, porque uma geração dura quantos anos? 40 anos. Jesus falou isso no ano 30 da era cristã. 40 anos depois, exatamente, no ano 70 depois de Cristo, o general romano chamado Tito, com 20.000 soldados, invade Jerusalém. A história diz que foram assassinados ali mais de 1 milhão de judeus, foram mortos pelas mãos dos romanos. O templo foi queimado de alto a baixo e ele profanou o templo, deitando-se como uma prostituta em cima da Torá, ainda blasfemando, dizendo, onde está o Deus deles? Onde está o Deus dos judeus que me impediria de destruir a tudo e a todos? Então vejam que as 70 semanas de Daniel, elas têm um viés extremamente redentivo. Não tem nada a ver, não associe com essa ideia, pastor, mas eu sou pré-tribulacionista, ou eu sou meso-tribulacionista, ou eu sou pós-tribulacionista. Eu não estou tratando dessa questão, eu estou falando do caráter profético, do teor, do viés que trata o aspecto teológico, doutrinário, profético das 70 semanas de Daniel, que trata única e exclusivamente de um aspecto redentivo que se cumpriu na cruz do Calvário. Amém? Deus te abençoe, medite nessa palavra e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.